Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia eu estou aqui para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de todos os inscritos aqui neste canal e tenho apresentado esse canal e os inscritos neste canal a Deus todos os dias nas minhas orações. E assim eu peço que o meu Deus diariamente possa estar trabalhando na vida de cada um, né? E abençoando conforme a necessidade de cada pessoa. Amados, eu peço a todos que tenham passado por este canal, visitado este canal, você que ainda não é inscrito neste canal, eu vos convido, amado irmão, amada irmã, a se inscrever neste canal. Se inscreva nesse canal, amados, para você ajudar este canal a crescer e cooperar para o Evangelho de Jesus Cristo caminhar mais além, né? Apesar de que você se inscrevendo num canal de evangelização, você está evangelizando, você está cooperando para o Evangelho de Jesus crescer. E diz a palavra de Deus que todos aqueles que cooperam no reino do Senhor receberão de Deus um galardão, né? Então Deus promete nos abençoar, amados, quando nós fazemos a obra do Senhor. E vocês que já são inscritos, amados irmãos e irmãs, eu vos peço, sempre compartilhe a mensagem de Deus com mais pessoas. Assim você também está evangelizando, seja um instrumento de Deus para levar a mensagem de Deus. Amém? Vamos consagrar esse vídeo a Deus. Amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesta manhã, consagrando este vídeo que eu gravo a Ti, Papai do céu, em o nome de Jesus Cristo. Me coloco na total disposição do Senhor Espírito Santo para que Tu me uses, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu prazer, ó Pai. Me use para falar da Tua palavra, me use para evangelizar. Meu Deus, tome a minha boca, tome meus lábios e faça de mim a Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo este canal no YouTube em nome do Senhor Jesus Cristo e abençoo a vida de cada homem e mulher que são inscritos aqui neste canal. Visite, meu Deus, a cada um em nome de Jesus. Concede a bênção, concede a vitória, concede o livramento a todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor neste canal. Que todos sejam visitados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Peço, Pai, tome direção do nosso dia, tome direção de tudo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a palavra de Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje, amados irmãos, ela está no livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo 21. 21 e 22 eu vou ler do capítulo 2 do livro de Daniel. Eu peço, amados irmãos, quem tem Bíblia em casa, é bom que você acompanhe na Bíblia, amados, a palavra de Deus. Para que não fique aquela história, né? Que não digo que todos, mas sempre tem um ou outro que diz, não, isso aí não está na Bíblia, a irmã está falando dela mesma, né? Longe de mim, amados irmãos, querer pôr ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Que Deus me livre para sempre desse mal, que eu não venha nunca cometer em nome de Jesus. Mas você que tem Bíblia em casa e acompanha, você vai ver que é Deus quem está falando contigo. E a Bíblia, amados irmãos, é o melhor e o único instrumento, manual que Deus deu para nós, seres humanos, viver bem na terra. A Bíblia, amados, é Deus, é a boca de Deus que fala conosco. Amém? Vamos lá. E Ele muda os tempos e as horas. E Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E Ele revela os profundos e o escondido e conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Amém? Amados, nós estamos falando aqui de Deus, o Deus, aquele que fornece este ar que eu estou respirando. Nós estamos falando aqui do Deus, este Deus que criou toda essa natureza que está atrás de mim. As árvores, árvores de frutas, árvores de sombras. Nós estamos falando aqui deste Deus que criou este céu, que criou o mar, que formou tudo. Existe porventura um outro Deus além deste? Não existe.
Só existe um. E é este Deus que eu estou anunciando. É deste Deus que eu estou falando. Este Deus, amados, ele é o Criador de tudo e de todos. Foi este Deus quem criou o homem, quem criou os animais, quem criou tudo. E ele tem o domínio de tudo nas mãos dele. A palavra de Deus diz, amados, que Deus, ele nos fala através da sua palavra, que ele conhece a todos os homens e mulheres da face da terra. Se todos nós estivermos falando em uma só voz, ele discerne cada voz e sabe de quem vem cada voz. Ele não confunde. Ele nos conhece. E Deus nos conhece por dentro e por fora. Para nós, amados, fingir para uma outra pessoa é muito fácil. Para eu fingir para meu esposo que eu sou uma pessoa que eu não sou, é muito fácil. Para eu fingir para o meu pastor, para a minha regente do círculo de oração, que eu sou uma pessoa e eu não sou, é muito fácil. Para eu fazer o mundo acreditar em algo, é muito fácil. Eu consigo. Existem pessoas que são atores. Conseguem, né, baixar várias características, várias identidades ali, né? Mas para o nosso Deus, este Deus que é tão grande e poderoso, não existe forma alguma, não tem como eu fingir que eu sou alguém sem eu ser. Este Deus ninguém engana, ninguém mente. Por quê? Porque este Deus conhece o meu interior. Este Deus conhece os meus pensamentos. Este Deus conhece o meu coração. Ainda que eu esteja fingindo uma intenção para alguma pessoa, ainda que eu esteja mentindo para alguma pessoa, Deus conhece a minha intenção. Deus conhece os meus pensamentos. Para este Deus não tem como fingir, não tem como mentir. Então, amados, é deste Deus que Daniel está falando. Ele é quem muda os tempos e as horas. Quem tem o domínio do tempo, amado irmão? Quem consegue segurar o tempo e fazer parar? Existe algum homem, algum superpoderoso na face da terra que algum dia fez parar um dia e reteve o dia para que não chegasse a noite? Será que existe alguém que algum dia reteve a noite e fez parar para que não viesse o dia? Não existe, nunca existiu. Sabemos, na Bíblia tem uma história que Deus nos conta, que Deus reteve o sol por um tempo. Mas isto Deus deixou escrito aqui na Bíblia, porque foi por causa de Josué, o servo dele, que estava numa batalha com um exército, e ele queria vencer aquela batalha, e ele pediu a Deus, e Deus reteve o sol por um dia. Mas a Bíblia nos conta, foi Deus quem reteve o sol, não foi Josué. Por que Deus reteve? Porque Deus via graça em Josué. Porque Deus tinha prazer na vida de Josué. Porque Josué era um servo de Deus, era obediente a Deus, era temente a Deus. E pelas orações e a petição de Josué, Deus reteve o sol. Mas eu nunca ouvi na minha vida falar que um homem ou uma mulher carnal reteve o dia ou reteve a noite, parou o tempo por alguns segundos. Isso nunca existiu e nunca existirá. Porque, amados, é Deus quem fez tudo e é só Ele que tem o domínio de tudo. E por que nós não sermos amigos deste Deus? E por que nós não termos a amizade deste Deus em nosso favor? E por que nós não sermos amiguinhos desse Senhor poderoso? Aquele que não busca ser amigo de Deus não é sábio, amados. Não tem sabedoria. Porque aquele que é sábio e inteligente busca ser amigo de Deus, para gozar do poder, da graça, para gozar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus tem muitas coisas a oferecer e a dar aos seus filhos aqui nessa terra, né? E dizer mais,
Ele é quem dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Sabemos, amados, nós vemos, né, diariamente se multiplica a sabedoria, a ciência dessas pessoas, né, que estudam, né, e fabricam, né, maquinários extraordinariamente potentes, modificam dia após dia, ano por ano, modificam, né, os motores, modificam, né, os maquinários e inventam coisas mais, né, que digo assim, facilitando mais a vida diária dos seres humanos, das indústrias, e vemos, né, que a ciência se multiplica, é uma sabedoria que muitos pensam vir deles mesmos. É difícil nós assistir uma reportagem aonde uma pessoa que fez uma invenção, que criou uma vacina, ou que criou um medicamento, que criou uma fórmula, ou que criou alguma coisa muito potente, muito poderoso, muito eficaz, é muito difícil nós escutar este falar assim, ó, foi Deus que me deu a sabedoria. É difícil, eu nunca escutei. Sempre vem deles a sabedoria, né? É porque me veio um pensamento, é porque eu liguei uma coisa com a outra, né? Sempre eles querem, né, pôr a autoridade, pôr ali sobre eles a glória. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo tudo. É Deus quem dá a ciência, é Deus quem dá o entendimento, é Deus quem dá a estratégia àqueles que têm sabedoria. E a pessoa que já é sábio de letras, de inteligência, então Deus, ele dá sabedoria. Aí, irmã, mas e Deus usa até mesmo aqueles que são drogadas, aqueles que são pessoas do mal, que não fazem o bem e que não servem a Deus, Deus usa para fazer inventos. Deus usa cada um que tem capacidade. É uma pessoa que não está nos caminhos de Deus, que não é um servo de Deus, mas Deus vê nele uma capacidade. Porque muitos de nós, amados, temos a capacidade, mas não sabemos administrar, não sabemos usar, não sabemos pôr em prática. E há muitos que são avançados nisso. Eles têm aquele pensamento bom, eles vão lá e põem em prática. E Deus vê neles a facilidade de pôr em prática as coisas. E Deus nos traz ali a sabedoria e lhes dá a ciência para fazer e para criar. Porque Deus sabe a capacidade de cada um. Deus, conhecendo a capacidade que vai pôr ali na mente dele, que vai fazer os olhos dele brilhar sobre coisas, e ele vai pôr em prática. Então Deus o capacita. Mas é Deus quem faz. E nós sabemos que todos, nenhum reconhece que é Deus quem usou, que é Deus quem falou, que é Deus quem pôs no seu coração, na sua mente. Eles se vangloriam por si próprios, mas nós sabemos por dentro da palavra de Deus. É Deus quem traz a ciência e a sabedoria para o ser humano. O ser humano, amados, somos todos limitados. Nós não somos ilimitados. Nós não somos robôs. Nós somos uma criatura que Deus nos deu com limites. Nós somos uma criatura que Deus fez finita. Tem um fim aqui nessa terra. Então, alguns são mais avançados em sabedorias, em estratégias, criadores de coisas, mas é Deus quem nos dá sabedoria e traz a ciência a este homem, a esta mulher. Né? Por mais que eles se vangloriem, batam no peito, fiquem famosos, recebam glórias e aplausos, né? Nós que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, sabemos que isso vem de Deus. Porque aqui está escrito, amados, olha, e ele dá sabedoria e ciência aos entendidos. É Deus quem dá. Se, tipo, existe uma pessoa que lida com peças, né? Com parafusos, com pregos, com roelinhas de parafusos ali, Deus vai lhe dando uma sabedoria ali, que ele vai emendando uma coisa com a outra, Deus vai aumentando a sabedoria, a ciência, a pessoa, ele vai montar ali uma peça. Ele vai montar ali um motor daquilo. Mas é Deus que lhe dá sabedoria, ciência. Ninguém é capaz, ninguém tem capacidade de si própria. É Deus.
Só que nós vemos, né, miseráveis aqui na terra se achando. Porque disse mais: e ele revela os profundos e escondidos e conhece o que está em treva, porque ele é a luz. Amados, Deus é luz. Deus diz a palavra do Senhor que quando findar tudo aqui nessa terra, que vai ter um dia que vai findar, aqui não ficará nem raízes nem ramos, diz a palavra de Deus. Vai ter um dia que tudo aqui se acabará. Diz a palavra de Deus que nós não vamos precisar de sol lá no céu. Deus iluminará como fosse o sol. Pense que Deus é este. Quando a gente começa a parar para pensar, né, amados, os nossos pensamentos são finitos, não tem como descrever esse Deus. Se Ele próprio iluminará nós, se Ele próprio iluminará o céu, não precisa de sol. O brilho desse Deus, o poder desse Deus, a grandiosidade desse Deus. E por isso, amados, que hoje nós vemos muitos homens e mulheres que muitos conheciam de muitos anos, de muito tempo, como grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Muitas pessoas tinham certeza no que viam, no que acreditavam, e hoje se sendo desmascarados, porque Deus não deixa nada passar batido. Deus revela tudo que tem de acontecer. Nós vemos que antes que venha uma pandemia, antes que venha uma enfermidade, antes que venha uma catástrofe, antes que venha um acontecimento para nossa cidade, para o nosso país, para nossa casa, Deus antes revela. Ai, irmã, mas e por que acontece? Porque não dão ouvido. As pessoas não ouvem a voz de Deus. Deus usa os seus vasos, Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus usa a criança, Deus usa a natureza. Deus fala. Deus anuncia, Deus revela. Aí, por que os pastores e homens e mulheres de Deus estão caindo no pecado? Porque eles querem, eles não estão dando ouvido, eles deixaram de ouvir a voz de Deus, eles taparam os ouvidos. Porque Deus fala, porque Deus avisa, porque Deus brada, porque Deus anuncia, porque Deus não deixa oculto sem ser revelado. Mas antes ele anuncia, antes ele dá chance para que nós se conserte, antes ele chama atenção, antes ele brada para que nós se conserte, para que nós se arrependa. E se isso não acontece, Deus é justiça. Deus é justiça. Deus não deixa nada ser encoberto. Deus não deixa nada passar sem antes ser revelado. Até mesmo, amados irmãos, nós vemos nos atuais tempos, né, que nós vivemos, né, na situação política, né, de governos, de prefeitos, né, muitos brigam, né, porque um torce para um lado, outro torce para outro, um da direita, outro da esquerda. Amados, tudo é feito conforme a vontade de Deus, porque eu creio muito, muito, porque tenho a certeza de que a oração que fazemos a Deus tem muito poder. Se tem uma nação inteira, a maioria orando e clamando a Deus, Deus acha que Deus não ia ouvir pelo menos uma voz? Deus ouve e responde. E por que que às vezes acontece o inverso? Deus sabe de todas as coisas. E tudo é feito conforme a vontade dele. Então, amados, o nosso dever é orar. É pedir a Deus o que nós necessitamos, o que nós sonhamos. É colocar os nossos problemas, as pessoas que nos perseguem, colocar nas mãos de Deus. Mas quem faz a obra, quem opera é Deus. E nós devemos sempre deixar que seja feito a vontade de Deus. Uma coisa é certa, não devemos nunca se achar que subimos na vida, que crescemos na vida por méritos nossos. Porque tudo é conforme a vontade de Deus. Até mesmo o incrédulo, até mesmo o ímpio, que se acha, que cresce, e acha que é por si próprio. Não. Se Deus passar a fechar a torneira do ar dele, ele toma por terra e já era. Tudo é permissão de Deus. Ah, irmã, mas Deus abençoa os ímpios? Deus não abençoa, porque ele não é fiel a Deus, ele não é temente a Deus. Mas Deus não se impõe para impedir o crescimento dele. Porém, Deus deixa ele à vontade, porque Deus vai dando chance para essa pessoa se consertar. Todos os dias Deus dá chance para as pessoas mal se consertarem com ele.
porque Deus quer salvar a todos. Porém, né, sabemos que a paciência de Deus tem limite. Deus é paciente, mas não é em todo tempo. A paciência de Deus tem um limite. Por isso que nós vemos, né, muitos que hoje estavam bem e amanhã não estão, que hoje estavam vivos e daqui meia hora não estão. Porque a paciência de Deus tem limite e Deus é justiça. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra e guarde, amados, no teu coração esta palavra. Deus não deixa nada acontecer com o filho e a filha dele sem antes ele avisar por sonho, ou por um vaso dele, ou por um louvor, ou pela palavra dele. A nós que servimos a Deus, Deus não deixa nada acontecer sem antes ele nos revelar. E este é um privilégio que temos de servir a Deus, de ser amigos de Deus. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra e guarde no teu coração. E vamos ficar atento para a voz de Deus, para que nós não deixe passar nada sem nós ouvir, para que nós não pereçamos, mesmo estando na presença de Deus. Amém? Receba esta palavra, amados, e guarde no teu coração e seja abençoado por Deus, em o nome de Jesus. Deus amado, eu consagro uma vez mais este vídeo, Senhor, que vai ficar no canal do YouTube, e consagro a Ti, Papai. E lhe peço, visite a cada ouvinte desta palavra. Visite a cada irmão, cada irmã. Meu Deus, que todo mal que tem soprado aos ouvidos, todo espírito de incredulidade, todo espírito de orgulho caia por terra em nome de Jesus. Abençoa cada ouvinte dessa palavra, Pai. E que aonde chegar esta palavra, meu Deus, chegue junto, meu Deus, o entendimento, chegue junto a sabedoria do Senhor Espírito Santo. Chegue junto, Pai, meu Deus, a graça, a bênção de Deus sobre cada vida e a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?